Neste sábado é comemorado o Dia Mundial da Dança, uma data que precisa ser lembrada e comemorada, especialmente em Joinville, que tem o maior festival de dança e possui uma das mais importantes e tradicionais escolas de balé do mundo, o Balé Bolshoi. Por isso, com muito orgulho e honra, nós recebemos o professor Maicon Golini, a bailarina da Companhia Jovem do Balé Bolshoi, Lorena Cardoso, e também a aluna Melanie Cristaldo. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. A Lorena já vai entrar em cena, mas por enquanto, olha só, eu tô até... Nunca tinha vindo sem salto para o Ver Mais. Já estou até já assim com sapatilhas, porque hoje, além de falar do Dia da Dança, a gente também vai entender um pouquinho mais da vida de uma bailarina. Professor, muito bem-vindo ao Ver Mais. Muito obrigado, Keltrin. É sempre um prazer estar com vocês. O professor que me contava que é, assim, cria do Bolshoi, Desde o começo, formado pelo Bolshoi, hoje professor do Bolshoi, uma história que já tem quantos anos, professor? 23 anos de Bolshoi. 23 anos só de Bolshoi. Sim. Professor, hoje, para marcar o Dia Mundial da Dança, que amanhã, o Bolshoi já está tendo alguma ação? Sim, a gente preparou uma sexta-feira totalmente especial. As portas da nossa escola estão abertas para a comunidade. A gente promoveu uma grande imersão no mundo do balé clássico. Então, a gente decorou as nossas salas com os balés de repertório, os principais balés de repertório. E ali o visitante ele vai mergulhar nesse universo. Ele vai aprender mais sobre o estilo daquele balé, vai aprender sobre a história daquele balé, figurino, cenografia. Então, essa é a nossa intenção dessa ação desse Dia da Dança. Trazer a comunidade para dentro do universo do balé clássico. E até que horário fica? As atividades ocorrem até às 18 horas na escola. Então, dá tempo de assistir o Ver Mais, entender um pouquinho melhor o que isso significa e depois correr para o Balé Bolshoi. Bem, professor, fui desafiada, então, a entender na prática o que é a vida de uma bailarina. Primeiro, calçar as sapatilhas. Eu tô com uma sapatilha de ponta, meia ponta. Essa sapatilha que você usa é uma sapatilha de meia ponta, Ela é utilizada na primeira etapa do aprendizado do bailarino. Depois, quando o bailarino já tem um certo domínio corporal, uma certa técnica, ele pode trabalhar na sapatilha de ponta, que é aquela outra sapatilha que a gente trouxe ali. E eu vou alcançar aqui, porque é a sapatilha da Melanie, que ela já usa, então ela trouxe pra gente, porque a gente vê nos filmes, até perguntava, professor, precisa realmente aquelas ataduras, tudo aquilo no pé? Então como é que é uma sapatilha de meia ponta? Uma coisa que é importante a gente já falar de início é que a sapatilha de ponta é um instrumento de uso exclusivo feminino. Os homens que dançam, nós não fazemos uso da sapatilha de ponta. Então, isso aqui é um instrumento de técnica feminina. A sapatilha de ponta, ela é reforçada, a ponta dela é revestida de gesso e plástico, e outros materiais bem mais firmes do que a sapatilha de meia ponta, que permite que a bailarina suba em cima dos dedos do pé dela, dando essa estabilidade para então ela dançar na técnica de pontas. Por exemplo, nessa meia ponta, os meus dedos têm contato com a frente da sapatilha. Eu fico realmente com uma sapatilha. Ali não, há uma distância entre o dedão e os demais dedos. Então, assim, perfeito. Já conseguimos imaginar que não é muito confortável. Perfeito. Aí, por isso, as bailarinas, elas utilizam a ponteira, que a gente chama, essa ponteira pode ser de silicone, como essa daqui, ou de outros materiais, como o plástico, que vão dar esse conforto para a bailarina revestir os dedos do pé dela, para dar esse conforto na hora dela estar dançando ali nas pontas dos pés. Mas antes de chegar nesse estágio, de sentir esse conforto, de se sentir à vontade numa sapatilha, acho que tem um pouquinho de dor, um pouquinho ali de superação de limites, Nós sempre falamos para os nossos alunos que balé não é natural, então a gente tem que se acostumar com o balé, Então, a criança, quando começa a estudar balé, ela vai aprender novas posturas, ela vai ativar músculos diferentes que às vezes ela não está acostumada. Então, é muito importante ter paciência ao processo, A paciência, essa adaptação do nosso corpo com essa movimentação, porque depois que o corpo memorizar isso, essa questão da dor já não vai estar mais tão presente. E, professor, assim, o nosso corpo ele vai se habituando a tudo, a se desenvolver, mas também a se encolher, a ficar na postura inadequada. Já posso observar isso, é só ir na frente do espelho que eu já observo, que eu já estou refém de algumas posturas. Depois de uma certa idade, é possível mudar, reverter? Por exemplo, o balé, é só para criança ou pessoas mais maduras podem fazer também? Eu diria que amanhã é o Dia Internacional da Dança, Então não é só o balé, gente. Qualquer vertente de dança, qualquer outro estilo de dança, tem esse objetivo de promover a nossa saúde. Então, quanto mais cedo e por mais tempo você praticar, mais você nutre essa questão, fortalece a sua musculatura e tem uma vida aí com mais qualidade. Olha só a postura da Melanie. Então, como é que eu faço para ficar nessa postura? É possível? Vamos lá, então. O primeiro de tudo que a gente aprende é sobre a posição das pernas, Então, a primeira posição das pernas, nós juntamos os nossos dois calcanhares e abrimos os nossos pés. Isso.
Perfeito. Aqui os braços, a gente vai deixar os braços arredondados na posição preparatória. Isso aí. Essa é a primeira posição das pernas que você está fazendo, Keltrin. E dos braços é a posição preparatória. Eu vou corrigir você aqui. Tenta manter os cotovelos arredondados, isso, e as mãos na frente do corpo. Perfeito. Isso é o início de tudo. Tá? Então aqui vai ser a base de todos os movimentos que o bailarino vai aprender no primeiro momento. E tem uma explicação para isso? Tem. Aqui, nessa posição, a gente vai começar a nutrir uma noção muito importante para o balé, que é a questão do en dehors. En dehors é um termo em francês que se remete a essa questão de girar as pernas para fora. Pode descansar um pouquinho, senão você vai cansar. Isso. No balé é muito importante essa questão do en dehors, porque a gente precisa de agilidade. E o corpo humano ele vai ficar mais ágil quando a gente girar essa musculatura das pernas para fora. Então a primeira posição começa a dar essa noção para a gente da construção do en dehors. Tá certo? E em seguida? Perfeito. Nós temos a segunda posição das pernas, por favor, Melanie. A gente afasta as duas pernas com a distância de um pé, exato. E vamos colocar os braços na segunda posição. Então essa aqui é isso. A gente sempre tenta manter os cotovelos arredondados, perfeito, para dar essa característica do balé. Sempre os braços arredondados. Professor, o balé ele desenvolve muita consciência corporal. Perfeito. É uma das tarefas que a gente tem também, porque o bailarino ele vai construir cada postura, então ele vai ter que pensar em cada parte do corpo dele para conseguir administrar essa figura que ele tem que atingir. E agora um desafio para ti. Pode descansar. Essa é a segunda posição das pernas, né? A gente tem mais posições das pernas, mas aqui eu quero te desafiar com a quinta posição. A quinta posição, a gente coloca um pé exatamente na frente do outro. Pessoal aí de casa, vamos tentar também, né? Já é uma oportunidade de alongar. Já estou sentindo aqui alguns músculos alongando. Perfeito. Então essa é a posição das pernas mais desafiadora. E os braços a gente vai colocar lá acima da cabeça, que é o Ah, eu observei que os pés dela estão assim, paralelos, cruzados. Exatamente. Não consigo, gente. tenta colocar o máximo que você puder ali. Isso, perfeito. Essa é a posição mais desafiadora que nós temos. Tá formando um Z aqui no meu corpo. Vou virar aqui de ladinho para mostrar. Olha só o máximo que meu corpo está conseguindo. Ó, Melanie, vira de lado também. A quinta posição correta, isso. Minha e da Melanie. Os dois pés devem estar totalmente encostados. A tarja está bem em cima, olha só, encostadinhos. Isso. Enquanto isso, o meu formando um Z. Então, ó. Quando a gente assistir, então, uma apresentação no Festival de Dança, eu vou ver com outros olhos. Perfeito, agora já dá para avaliar as quintas posições dos bailarinos. Perfeito, muito gente, bom. Assim, eu expliquei pro professor que estou com uma lesão no joelho, mas de qualquer modo, não é no joelho que eu tô sentindo, é aqui que realmente não tem alongamento. Então, assim, quando a gente acha que tá alongado, a gente não tá alongado, né? Porque essa questão de rotação das pernas começa aqui em cima, no quadril. A gente gira a perna, a gente costuma dizer que no balé a gente gira a perna de cima para baixo. Então, ali tu tá sentindo aqui precisa, né, trabalhar esse desenvolvimento. Perfeito. Mas sai? Não, daqui não vou evoluir, né? Pode sair, pode descansar. Perfeito. E ó, para fechar, só para a gente concluir, acho que a gente pode ensinar reverência para você. Ah, perfeito. A reverência é o momento que a bailarina agradece. Acho que pode ser de primeira posição. A gente vai dar um passo para o lado, tá? Que é o de dar um passo para o lado. A gente põe a perna para trás e faz um plié agradecendo com o queixo. Uau! Vamos lá mais uma vez? Por favor. Primeira Sim. posição, então, Melanie, por favor. Isso, nós vamos dar um passo para a direita. Passo para a direita, piso ao lado. Isso, estica o pé esquerdo. E agora leva o pé esquerdo para trás e, ao mesmo tempo, você abaixa o queixo e volta a esticar o joelho. Perfeito, esse é o agradecimento dos bailarinos. Que elegância, né, gente? Muito. Eu que agradeço, né, professor, pelo pouco aqui que eu tentei executar. E tem mais, né? A presença do Bolshoi hoje também para mostrar um pouquinho para você, então, o que é feito na rotina da escola, mas também para apresentar uma dança, né, professor? Perfeito. Isso aí, a gente trouxe a bailarina da Companhia Jovem, a Lorena Cardoso. Ela vai estar apresentando um solo de dança caráter, tá? Não um solo de balé clássico, é um outro estilo ligado ao balé clássico, que é a dança caráter, o solo da Mercedes. Perfeito, então. Agora vamos abrir espaço para a Lorena, Por favor, então. Lorena.